boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Queria agradecer principalmente a presença da Marilda, dos alunos Lucas e Júlia. É um prazer ter vocês com a gente. Bom, pessoal, a temática que a gente decidiu discutir essa semana é sobre qualidade de vida, né? A gente está vivendo um momento muito inesperado para todos, na verdade, né? E isso tem gerado muitas angústias, muitos medos e muitas questões que estão afetando os profissionais, né? Os alunos, nas mais diversas áreas de atuação dentro do mercado. Então, a ideia é que a gente pudesse discutir um pouquinho hoje sobre como é que tudo isso aí tem sido pensado a partir de 3 temáticas principais que a gente separou para o debate, né? Então, pensando a própria ansiedade, acho que tem abalado a todos nós, de alguma maneira, né? As questões relativas aos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, também. E a produtividade, né? A produtividade que, às vezes, acaba se linkando a essas outras temáticas, de alguma maneira, né? E tem influenciado muito o nosso dia a dia, principalmente daquelas pessoas que podem estar em casa e têm que ter as suas atividades realizadas dentro da casa, né? A todo momento. Enfim, eu queria que os meninos pudessem também iniciar esse debate junto com a Marilda, né? Trazendo algumas perguntas e os principais questionamentos que eles têm tido nesse momento. Lucas e Júlia, fiquem à vontade para perguntarem agora. Primeiramente, boa tarde a todos, os professores, a Marilda, minha colega Júlia. E eu acho que a principal dúvida que a gente dos alunos se encontra é como ser produtivo, tendo em vista todos os problemas que o Brasil enfrenta hoje, saca? Do corona, problemas de governo, e bate aquela ansiedade, aquela insegurança, aquela cobrança, tipo, faz algo, mas será se dá certo? Tipo, como. Aí minha pergunta é, como precaver isso, sabe? Como ser produtivo em tempos de crise como esse? Uhum. Então, Lucas, e primeiro, boa tarde para todo mundo, um prazer estar com vocês, né? Adoro estar compartilhando e trocando ideias com as pessoas, principalmente com os universitários, né? Adoro isso. Quando a gente pensa em produtividade, e o corona, ele vem e traz para a gente um impasse, né? Aqui, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, não vou trabalhar? Nossa, como é que vai ser para ganhar dinheiro? Quem é que vai pagar as minhas contas? Então, nesse momento, você fica na dúvida entre a coisa mais importante da sua vida, que é o viver, que é o estar bem, estar saudável, com o produzir. E aí a gente fica na dúvida se o que é mais importante, é o ter o dinheiro para a sobrevivência, claro, ou eu me proteger da vida e perder os ganhos, né? Então, assim, logo que veio a primeira orientação de quarentena, é um impasse você tem que parar a faculdade, você tem que parar suas atividades, né? Mas aqui vem muito dessa introjeção que você precisa ter, dessa introspecção que você precisa ter para ver, na verdade, o que é mais importante. E a vida sempre é mais importante. Só que nesse momento a gente dissocia. E aí a gente acha que a produtividade é a mais importante. Então é um momento que a gente precisa voltar para a gente mesmo e dar o verdadeiro valor à vida. Eu acho que o que nós não estamos dando conta de fazer é isso. Por isso que a gente fica cheio de lives, cheio de coisas para fazer, cheio de atividades, porque a gente ainda está dando importância em ter, não em ser, né? E a gente precisa estar vivo para ter. Então, é uma angústia que, a princípio, é a primeira que chega. Obrigado, Marilda. Júlia, quer fazer uma pergunta? Quero, boa tarde, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. A minha pergunta, ela é um pouco parecida com a do Lucas, mas ela tem mais a ver com o comportamento da gente diante
do monte de demanda que a gente tem durante essa pandemia. Como lidar com a paralisação diante do tanto de coisa que a gente tem para fazer e muitas vezes o corpo não responde, a mente não consegue, porque a gente fica cansado mentalmente do bombardeamento de informações que a gente sofre. Tem alguma maneira de lidar melhor com isso? Essa é a minha dúvida. Sim. Respeitando os nossos limites. A primeira coisa que precisa é eu começar a me tornar consciente da minha vida, né? Eu digo que esse vírus chegou para dar grandes lições para nós humanos, né? Nós estávamos numa vida tão maluca, tão desenfreada, que a gente não iria parar se não acontecesse uma coisa dessa. Então, nesse momento, a gente precisa tomar consciência de como a gente está existindo, né? Eu estou de quarentena, mas isso não quer dizer que eu preciso passar um trator de esteira por cima de mim com tantos afazeres, né? Então, é um momento onde você precisa começar a estruturar seu dia com ilhotas de descanso, de lazer, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a meditação, de dar conta de ficar prestando atenção nessa respiração, ter um pouco mais de consciência plena nas atividades que eu estiver desempenhando. Então, quando eu faço isso, eu canso menos, né? Provavelmente a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Obrigado, Marilda. Eu queria complementar a pergunta que foi feita pelos meninos. Você fala sobre a importância da gente voltar a nossa atenção para a gente mesmo, né? Para a gente ter a consciência sobre quais são as pressões que a gente tem, com as quais a gente tem lidado no dia a dia e como é que isso chega para a gente, né? Pensando essa carga mental toda que a gente é obrigado a suportar diariamente. Mas e o que vem do outro lado, Marilda? Porque assim, a gente entende que temos uma produtividade que acaba sendo forçosa, né? De alguma maneira, mas também... É uma escolha. Exato. Mas também a gente tem uma pressão que vem do outro lado, né? Das empresas, dos patrões, enfim, do nível de produtividade que é exigido, às vezes, dentro das escolas, com a quantidade de atividades, provas, né? Avaliações, enfim. Como é que a gente lida com isso, né? Porque uma coisa, eu acho que a gente lidar com o real, e a outra a outra é pensar como lidar com esse real, né? Entendendo que não dá para a gente afastar também, se afastar dessas obrigações, né? Mas acho que a pergunta seria como fazer para que essas obrigações se tornem mais leves no nosso dia a dia atualmente, né? Sim. Então, para existir, para a gente estar no mundo, nós precisamos de ter 3 aspectos a serem observados. A primeira coisa é a presença, né? É uma condição da existência eu estar presente, eu estar aqui e agora. Com a nossa correria, nós perdemos essa capacidade. A gente fica muito no piloto automático. Então, eu resgatar um pouco essa condição de presença é fundamental. O segundo é a nossa intenção, né? Então, eu tenho intenção de trabalhar, eu tenho intenção de estudar, eu tenho intenção de ser produtiva e eu tenho intenção de não adoecer. Então, eu preciso tomar consciência das intenções que eu tenho durante o meu dia. Então, quando eu estruturo o meu dia, eu coloco lá na minha agenda o que eu vou fazer e eu coloco umas ilhotas de descanso, né, durante esse dia. Então, isso vai ajudar. Ter um dia estruturado, apesar dele estar livre, entre aspas, dentro de casa, né? Então, eu levanto de manhã, eu tenho a minha rotina de café, eu tenho a minha rotina de meditação ou de atividade física, eu tenho a minha rotina de trabalho ou de estudo. Então, eu voltar a ter uma certa estrutura no meu dia, com uma intenção para esse dia, e aí essa intenção pode ser não me estressar, ou não ficar no piloto automático, ou arranjar alguns recursos, né? Para mim, a hora que eu estiver cansada demais, eu conseguir sair disso. E o terceiro recurso é a responsabilidade, né? Então, nós precisamos ter responsabilidade sobre nós mesmos e sobre os compromissos que nós pegamos. Então, vocês têm muita razão quando falam que as empresas cobram muito.
mas elas acabam cobrando muito porque eu me disponibilizo muito, né? Então, eu também preciso ter um pouco de disciplina comigo para saber qual que é o meu limite. Porque senão a quarentena vai fazer você trabalhar até mais, né? Eu tenho atendido algumas pessoas e elas falam, eu estou trabalhando em casa, mas eu estou tão cansada que parece que eu estou trabalhando o dobro, né? E já é um fato. A gente trabalha, pelo menos quando está home office, 1/3 a mais, né? Já se espera isso. Então, é eu que preciso ter essa responsabilidade comigo, com o meu corpo, para falar, não, eu vou trabalhar X horas, né? E aí eu tenho hoje que trabalhar mais horas, tá bom, então eu compenso amanhã eu vou trabalhar um pouco menos. Então, aqui a responsabilidade volta para você, né? Você passa a ter responsabilidade sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde mental. Aqui eu queria complementar um pouquinho, até uma outra questão também, porque acho que de tudo que eu ando vendo durante essa pandemia, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é a forma como a escola tem lidado com as crianças e os jovens, os adolescentes. A gente não está vivendo essa realidade porque nós estamos com o calendário suspenso, né? Mas eu vejo isso nas faculdades que resolveram manter as aulas. Está existindo uma demanda tão grande em cima desses alunos, e uma pressão tão grande e muitas vezes falta, vamos dizer assim, treinamento para quem está do outro lado, para os professores, e assim, mas o principal é uma cobrança excessiva da escola, como se tivesse ali dentro de uma situação normal e não numa situação de exceção. Parece que não se deu tempo para a escola adaptar as suas estruturas para um outro momento, e parar para refletir realmente, por exemplo, será que eu preciso de tanto conteúdo como esse? Será que eu consigo garantir uma isonomia de ensino para todo mundo? Todo mundo consegue aprender dentro dessa metodologia, né? Dentro dessa nova metodologia. Então, assim, o que tem me afligido muito, eu falo como mãe, falo como educadora, como professora, é a questão do ensinar. Eu acho que a escola, em todas as suas instâncias, sejam elas do infantil ao adulto, ela não está se demonstrando, assim, muito pouco preparada para lidar com um contexto de exceção. E aí é super importante a gente perceber que a gente está querendo, dentro da vivência de um momento de peste, ter uma vida como se fosse normal, né? Então, não é normal. Nós não temos que esperar, tem muitas expectativas em cima desses alunos esse ano, esse semestre. Então, aqui o momento é de fazer o que dá para fazer. O que está acontecendo muito nas escolas é que está todo mundo esperando que o desempenho seja igual, não vai ser. Hoje, nós temos que aprender outras coisas, que é conviver em casa, com os nossos familiares, ter que montar uma rotina dentro de casa que a gente está desacostumado, e que, principalmente os professores, eles precisam ter a certeza que eles estão fazendo o melhor deles, mas que isso não quer dizer que vai ser a mesma coisa que uma aula normal, né? Agora de manhã eu estava atendendo uma mãe falando exatamente isso, porque o filho dela não está recebendo o material adequado, os professores estão dando só pouquinhas coisas. Eu estava dizendo para ela, esse é um momento que está todo mundo fazendo o seu melhor, né? Nós precisamos, principalmente nós professores, precisamos aprender demais para poder atender essa demanda, né? Viramos o youtuber sem saber, né? Então, assim, e essa cobrança vem muito da gente mesmo. E a gente vai falar um pouquinho disso ali na frente, para vocês entenderem melhor como é que é essa dinâmica no total, na totalidade. Marilda, tá me escutando? Sim. Tá. Eu queria que você nos ajudasse na seguinte questão. As empresas, elas estão passando por uma situação, um momento também muito difícil.
não é? O que fazer, como fazer, não é? Como que nós vamos estabelecer novas rotinas. Então, um momento desafiante, para não dizer difícil, mas desafiante. Você, com a sua experiência, não é, no seu ponto de vista, quais são as lições que as empresas precisam aprender mais rapidamente com esse momento? Então, a primeira delas é que eu vou ter que abrir mão um pouco do meu lucro, né? Eu não vou, como as escolas vão ter que aceitar essa parcela de aprendizagem ou de ensinagem de uma forma menor, as empresas vão ter que lidar com isso também, né? E talvez essas empresas, elas podem começar, se elas tiverem tranquilidade para enxergar, ver outras formas de produção. O tanto de coisas que essa pandemia começou a trazer de novas formas de ganhar dinheiro, né? Inclusive as pessoas de baixa renda, vendendo máscara, fazendo algumas coisas, fazendo os lives, né? Algumas coisas, assim, interessantes. Então, assim, eu acho que a empresa, nesse momento, como todos nós, porque a empresa também é uma entidade, ela também tem uma alma, ela também está nesse momento de recolhimento. E o gestor também precisa estar consciente, estar com intenção e com responsabilidade, né? E a ansiedade? Como é que eu trabalho a ansiedade dentro do meio profissional? Então, vamos entender a questão da ansiedade. Quando você passa por uma situação de perigo intenso, como é um vírus, isso faz com que você tenha que se aterrar, né? Então, a chegada do vírus fez você ter que tomar consciência da sua vulnerabilidade, da sua impotência. Então, não é nada que a gente possa controlar, é alguma coisa do incontrolável aí. Então, nesse momento, quando a gente é puxado, né, para a terra, para aterrar, normalmente a gente vai gerar alguns mecanismos de defesa para poder suportar isso aí. Dentro desses mecanismos de defesa, nós vamos estar, em primeiro lugar, podendo negar a existência da importância e da iminência da morte do vírus, né? Eu posso entrar numa negação e aí entra a ansiedade, porque é como se eu tivesse que ter uma vida normal e que esse vírus não fosse tão danoso assim, né? Principalmente aqui para nós em Goiás, que ainda estamos com menos casos, isso fica muito no mental. Fala, nossa, eu aqui dentro de casa, mas não está acontecendo nada, né? São Paulo, não. São Paulo, o pessoal já está com medo, já fica dentro de casa para não sair, porque o vírus está ali na porta, né? A gente não. Então, aí a ansiedade aumenta, porque parece que não está acontecendo nada e eu estou folgada aqui em casa, né? E os empresários, eles estão com muita angústia em relação a isso. Porque, tá bom, nós tivemos quantos mortos até agora, aqui em Goiás? Quem sabe? 40? Eu não tenho o último dado aqui, mas mas é mais ou menos isso, né? E aí, para o estado inteiro, porque 40 pessoas morreram e tem, sei lá, 700 pessoas contaminadas. Não sei, um número de contaminados. Então, assim, aí parece que é muito sacrifício por pouca coisa, por isso que dá angústia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar de novo a se permitir estar dentro de um contexto desse, né? Eu tenho que deixar as coisas acontecerem. Então, está todo mundo no mesmo barco, né? Os patrões, os empregados, está todo mundo tendo que dar a sua parcela de sacrifício. O que não podemos é negar isso e achar que estamos perdendo alguma coisa.
Não, gente, nós estamos ganhando a vida, né? Nós estamos ganhando a vida. Porque não adianta eu produzir, daqui a pouco está morto. Então, eu preciso tomar consciência da importância que é a vida para mim. Isso precisa ser mais importante do dinheiro que eu preciso para sobreviver de uma forma geral, né? Lembrando que a gente precisa realmente sobreviver, mas no nosso consumismo exagerado, a gente pode tirar, né, bastante consumo disso, né? E eu acho que é isso também que implica muito as empresas, porque aí as pessoas param também de consumir, né? Então, assim, realmente é um momento bem ímpar, mas as pessoas precisam de ter presença, consciência, calma, responsabilidade e intenção para passar esse túnel. Ótimo, obrigado. Marilda, como último ponto aqui, antes da gente começar a partir para a finalização, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, eu gostaria de ouvir de você, qual que você acha que é o grande aprendizado que a gente pode tirar hoje em dia em relação a essas novas formas de relacionamento que a gente tem nos dias atuais, né? Ou seja, entendendo que os contextos familiares estão todos juntos, trabalhando, estudando, né, em meio a essa pressão toda, os colegas de trabalho, enfim, os profissionais estão também trabalhando dentro de casa, se comunicando através das redes sociais, através de uma reunião como essa, né? Qual que é o grande aprendizado que a gente tira de tudo isso, apesar das dificuldades? Então, aqui a gente aprendeu que conviver em família num espaço restrito é muito difícil, né? Então, eu cheguei hoje para trabalhar, minha secretária falou, eu já botei meu marido no paredão umas 5 vezes essa semana. Né? Então, é muito isso, você ter que conviver com o outro de uma forma tão intensa, não tem realidade que suporte essa pressão, né? Então, realmente, você vê o outro como ele né? Porque tem pessoas que têm 30 dias que só está tendo convivência com a família. E ali, naquela convivência, naquele espaço, eu fico pensando em quem mora em apartamento muito pequeno. Eu acho que né, é bem complexo isso, sem poder sair, né? Então, assim, nesse momento, esse é o grande desafio. Eu estar dentro do meu campo energético, eu estar dentro do meu eu aqui, sem estar esbarrando nos limites do outro. Então, eu preciso aqui 3 coisas para me sinalizar como é que eu estou convivendo, né? Eu preciso de monitorar meus pensamentos, ver quais são os conteúdos desses pensamentos. Se eu estou reclamando demais, se eu estou chateado demais, se eu estou insatisfeito demais, né? Então, os pensamentos vai sinalizar para você e vai poder te ajudar a mudar o curso. A outra coisa são as sensações no corpo, né? As angústias, as tristezas, as dores, né? O mal-estar, aquela sensação ruim. Então, o corpo também vai te sinalizar algumas coisas. E o terceiro é o ambiente. Quando começa a ter muita insatisfação e muita briga, é o ambiente sinalizando que eu não estou bem. Então, para cada item desse, eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso assumir é a responsabilidade para o meu bem-estar físico e mental. E tem atividade física que é necessária nessa hora para mim diminuir a ansiedade. Então, tem pessoas que estão fazendo zumba pelo YouTube, né? Outras pessoas estão fazendo garrote, atividade, né? O YouTube está assim de coisas, de pessoas oferecendo serviços gratuitos. E é recomendado, porque o seu corpo precisa gastar essa energia, né? Você está preso, em confinamento, com uma carga de trabalho exagerado, num espaço onde tem todo o seu contexto familiar te estressando também.
Então, é necessário achar um espaço dentro da sua agenda diária para atividade física. Eu recomendo isso logo de manhã. Então, tire alguns momentos, ou uma hora e meia da sua manhã para se cuidar, né? Vá fazer primeiro a sua atividade física, faça a sua atividade de relaxamento, né? Quem trabalha com meditação pode aprender a meditar, pode fazer a sua meditação, e depois disso que vá trabalhar, né? E ainda assim, lá no meio da tarde, arranje outra ilhota de descanso, né? Vai assistir uma série ou vai ver alguma coisa no celular. Entende? Eu preciso planejar o meu dia para ter a intenção de não ficar ansiosa ou ansioso. Muito bem. Pessoal, acho que agora a gente pode passar para as considerações finais. Eu passo a palavra para os professores, para os alunos, aqueles que quiserem fazer alguma consideração. Adorei essa nossa conversa, acho que ajuda muito a gente repensar o momento que a gente está vivendo, o dia a dia, as aflições e as angústias, né, que o momento trazem para a gente, né. É muito bom poder escutar esse outro lado de quem está estudando e quem está vendo de fora, vamos dizer assim, né. Essa paisagem mesmo que você está atrás, está passando uma paz, uma tranquilidade diferente do que esse tanto de livro aqui atrás. Mas foi muito bom poder contar com você, Marilda, e tudo que você trouxe para a gente. Obrigada, tudo bem. Eu também quero agradecer, né, porque eu acho muito importante a gente entender, né, como você colocou, o estar presente, a intenção, a responsabilidade, né, foram tópicos muito, né, interessantes para a gente repensar esse momento, porque às vezes a gente não sabe dessa responsabilidade, tem essa intenção, né, como você colocou, do trabalho, né, do que a gente tem, mas às vezes não sabe lidar. Não é só o adoecer, ter a Covid-19, né, mas é muito mais assim, não se adoecer também mentalmente, então todos esses processos aí a gente tem que estar bem atentos, né, e agradeço, foi muito boa a sua participação aqui com a gente. Eu queria agradecer também a Marilda primeiro por ter aceito o convite, e disso tudo que você falou, Marilda, eu vejo que a gente precisa ter mais consciência desse momento que a gente está passando, né? Parece que e planejar focando aquilo que você falou. Primeiro, o nosso cuidado de saúde mental, eu diria cognitivo, diria também no aspecto físico e, se eu pudesse acrescentar, no aspecto espiritual. Eu acho que a gente precisa cuidar desses elementos primeiro, né? E a gente ter a consciência, porque a gente está numa rotina, e como você falou muito bem, estávamos ou estamos, não sei, numa rotina tão grande que a gente perde essa consciência de quem somos, né? E a Lê acabou de falar dessa presença, dessa nossa intencionalidade e da nossa responsabilidade. Nossa, foi muito bom. Eu acho que a gente vai sair, eu, pelo menos, pessoalmente, saio ganhando e refletindo mais do que eu posso contribuir, né? E eu preciso estar bem para que o meu ambiente esteja mais saudável. Então, eu preciso me cuidar também, né? Que veio o conceito de cuidar e tudo mais. Muito obrigado. Obrigada eu. Mas antes de terminar, eu quero contar uma historinha para vocês, para a gente estar finalizando. Eu não sei se tem mais alguém que quer falar, Marilda. Acho que o Arnaldo quer falar. É só uma fala bastante rápida. Agradecer a oportunidade de conhecer você, Marilda. Assim, as questões que foram trazidas, né, e discutidas por você aqui no nosso espaço, na verdade, elas me fizeram muito bem, porque são angústias que eu trago aqui nesse momento na vida pessoal, né? Então, assim, é um caminho que a gente pode começar a olhar como uma possível saída de todos esses problemas, não só trazido pela Covid, né? Porque tem uma série de outros impactos
trazem para a vida da gente que não aparecem nas estatísticas, né? Então, a convivência com o outro, essa presença excessiva dentro de casa, você se reconhecer num outro tipo de ambiente dentro da sua casa, né? Você trazer o trabalho para dentro da sua casa. Então, isso traz uma série de angústias bastante grande, principalmente quando a gente vê que são associadas, não tem tempo para isso. A gente não sabe quando vai acabar. Pode acabar semana que vem, mas pode acabar daqui 5 meses, ou nem acabar em 2020. Então, uma série de angústias, assim, se a gente ficar pensando muito nisso, a gente entra, assim, numa neurose bastante ampliada, né? Sim. Eu agradeço muito essa sua fala, traz um certo alívio para a gente, né? Eu não quero trazer isso só para o nosso momento, mas para mim também. Eu agradeço bastante a oportunidade de te ouvir e te conhecer principalmente. Tá bom? Júlia, Lucas, vocês querem falar uma última consideração? Sim, eu gostei bastante por causa que essa discussão trouxe diversos pontos de vista, do ponto de vista empresarial, do aluno, de um estudante de ensino médio, de vários pontos de vista. Isso eu acho muito importante porque a gente conhece várias pessoas. A gente não está aqui só como aluno. Eu tenho minha família aqui, que eu tenho amigos do ensino médio, minha família tem pessoas que são autônomas. Então é uma discussão para a gente ter, como vou dizer, uma visão panorâmica de tudo isso, de como afeta cada pessoa e cada ponto de vista. Então, eu achei isso muito bacana e, com certeza, depois dessa discussão aqui, que eu achei muito produtiva, a gente vai saber até ajudar as pessoas que estão à nossa volta também. Então, muito obrigado. Realmente, eu acho que as informações e a discussão que a gente teve aqui hoje foram muito relevantes, principalmente para a gente entender a importância do cuidado com a nossa saúde mental, para conseguir ajudar, às vezes, até as pessoas que convivem com a gente. Eu, por exemplo, tenho acesso direto, né, a uma pessoa que trabalha na área da saúde, que é minha mãe. Então, eu tenho acesso a esse lado que está sendo super sobrecarregado, e eu sei o quanto a saúde mental tem sido importante nesse momento para que a gente consiga sobreviver a tudo isso. Então, eu acho muito relevante que a gente discuta isso, entenda a importância de ficar em casa, né, de entender que se a gente tem esse privilégio, que acaba sendo um privilégio, né, a gente deve fazer o possível para se manter mentalmente bem e conseguir ajudar as pessoas que ainda não podem ficar em casa, assim como nós. Então, eu achei muito relevante. Muito obrigada, Marilda, pelas informações e pelas dicas. Obrigada, eu. Bom, Marilda, antes de passar para a sua história e a gente finalizar a nossa conversa de hoje, só queria aqui agradecer também as suas palavras, agradecer a participação de todo mundo. Acho que realmente foi muito relevante o nosso bate-papo de hoje e é importante que a gente se acolha nesse momento, né? Entender que está difícil para todo mundo e que a gente vai passar por isso e que vamos estar melhores depois desse processo de crise, né? E com certeza com muitos aprendizados aí, com novos conhecimentos, o que é muito positivo de alguma maneira, né? Então é isso. Fica à vontade para se despedir. Então, antes eu vou passar a historinha. Diz que tinha um mestre, um grande mestre, e que todo dia de manhã, quando ele acordava, ele perguntava para si mesmo: mestre, você está aí? E aí ele respondia para si mesmo: sim, estou. E aí ele falava para si mesmo: mestre, tenha juízo. E ele respondia para si mesmo: sim, vou ter juízo. E ele ainda falava: não deixe que nenhum mal te aconteça. E ele respondia para si mesmo: sim, não vou deixar nenhum mal que me aconteça, né? Eu acho que é isso que nós precisamos hoje, né? De toda hora perguntar: eu estou aqui, eu estou tendo juízo, né? Eu estou me protegendo. Gente, foi muito bom estar com vocês, né? Adorei a experiência. Precisando, eu estou aqui, vocês podem me acessar, o Eliseu tem o meu telefone. Foi muito bom poder contribuir com vocês e compartilhar esses momentos bem gostosos
com vocês hoje à tarde. Valeu, muito obrigada. Muito obrigado, Marilda. Muito obrigado a todos. Pessoal, a gente finaliza a nossa conversa de hoje, no nosso encontro do PP Pra Quê? E semana que vem tem mais, tá? Compartilhem com todos aqueles que vocês quiserem e acharem que devem ouvir essa mensagem de hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.